Saudações, galera vascaína, tudo bem com vocês? Tivemos o jogo aí de Vasco 3, Cruzeiro 3, onde foi um jogo bastante polêmico aí, onde o presidente Pedrinho reclamou bastante sobre a arbitragem e houve até um princípio de confusão envolvendo um gás de pimenta. Fique com o vídeo aí para vocês verem e com a fala de alguns comentaristas sobre esse jogo e sobre a polêmica com a arbitragem. Jogo, ali já, né, no túnel, ele se direcionou ao árbitro Lucas Torezin, reclamando da atuação do árbitro no jogo de hoje. Pedrinho fala aqui, palavras do Pedrinho, que o Torezin já prejudicou o Vasco em outro jogo, ele cita o jogo contra o Palmeiras, e ele falou, cara, fui lá, estava a um metro de distância dele, ele continuou andando, enquanto eu falava com ele, eu fui atrás dele falando com ele, citei os lances que hoje o Vasco se sentiu prejudicado, que foram citados pelo Admar Lopes, diretor de futebol do Vasco, na coletiva, e lance como? Ele fala com o Torezin nas palavras do Pedrinho, um pisão no Tietê, o pênalti... A última bola do primeiro tempo, que eu confesso que eu não vi. A gente não viu esse lance. Exato. Eu gostaria de ter visto esse lance. É o pisão no Tietê, citado aqui pelo Pedrinho. O lance do Robert Renan, ele também citou. E ele fala que o Torezin continuou andando, e ele continuou atrás do Torezin. Palavras do Pedrinho, mais uma vez, com os braços para trás, e falando, você é um árbitro arrogante, você apita com marra, pode colocar tudo que eu estou falando na súmula, você é arrogante, você é soberbo, e a soberba precede a queda. O Pedrinho falou isso com o Lucas Torezin. Nas palavras do Pedrinho, do nada, em algum momento que o Pedrinho estava indo atrás do Torezin reclamando, um guarda chegou com o escudo, tirando o Pedrinho e jogou o gás de pimenta. E o Pedrinho ficou transtornado nesse momento. De fato, foi para cima daquele momento ali do que aconteceu, para entender o que estava acontecendo, foi retirado. Caramba. E aí já saiu e falou, cara... E foi esse momento que a Vitória Leite falou pra gente. Acho que ela chegou no meio dessa confusão. Exato, ela chegou no momento já do spray de pimenta. Então, tá aí o relato do Pedrinho. E o técnico do Vasco, Renato Gaúcho, também comentou sobre a expulsão de Barros e sobre a arbitragem. Confira. No segundo tempo, o que aconteceu absolutamente tudo. O Caô faz 2 gols, depois é expulso. Vocês conseguem o terceiro gol e acabam levando o gol aí já nos acréscimos da partida, que custo fica onde o jogo aqui no Mineirão. Cara, pelas circunstâncias todas do jogo, acho que, em primeiro lugar, já dei, e vou repetir, dei os parabéns pro meu time. Uma entrega muito grande. A gente sabia que no início do jogo o Cruzeiro ia pressionar bastante a gente, até pela situação dele no campeonato e jogando em casa. Não começamos tão bem, mas praticamente eles não tiveram muitas chances. Sofremos o gol. Depois tivemos uma ou duas oportunidades no final do primeiro tempo. Voltamos melhores no segundo tempo. Conseguimos empatar, virar o jogo. Tomamos o empate e ainda conseguimos fazer o terceiro gol. E, infelizmente, a gente tomou nos descontos o gol de empate. Eu posso falar da partida? Volta a repetir. Deus. É toda hora a mesma coisa. Aí o técnico é mal educado depois. O que eu posso falar é dar os parabéns para o meu grupo. Não é fácil você enfrentar o Cruzeiro aqui no Mineirão, na sua casa. O time do Cruzeiro tem muita qualidade. No momento que nós demos 2-1, nós perdemos, infelizmente, o Barros pela expulsão. Então, se enfrentar o Cruzeiro aqui dentro com um jogador a menos, não é fácil. E mesmo assim, nós conseguimos virar o jogo novamente. Mas, infelizmente, nós tomamos esse gol de empate, mas poderíamos ter saído daqui com os 3 pontos, mas acho que pelas circunstâncias, pelo que aconteceu durante a partida, principalmente jogando com 10 homens contra o Cruzeiro, foi um bom resultado. A gente leva um ponto. O importante sempre é você somar ponto ou pontos fora de casa. E foi o que aconteceu. Até porque a gente não tem tido muito tempo para treinarmos. E a gente, pelo menos sob o meu comando, a gente jogou 2 jogos contra 2 times, sem dúvida alguma, que o Palmeiras é certo que vai brigar pelo título. O Cruzeiro, se ele embalar no campeonato, é mais um candidato para brigar na parte de cima da tabela. Então, acho que o time está de parabéns. Mais uma vez, parabéns ao nosso torcedor, né, que veio aqui, fez festa, incentivou bastante o time. E eu acho que o próprio torcedor nosso, né, está satisfeito pelo que a equipe tem produzido dentro do campo, principalmente em termos de entrega.
Renato, boa noite. Pedro dos Santos, da Litoral News. Duas perguntas em uma. Primeiro, você falou sobre a expulsão do Barros. Queria que você fizesse uma análise dele, da partida dele, os 2 gols, a expulsão, e ele já tinha sido expulso nessa temporada vestindo a camisa do Vasco, e também sobre a situação da arbitragem. É possível não falar a atuação do Torresini, da equipe dele, durante o jogo, e como foi a conversa com ele no final da partida? Não costumo falar de arbitragem. Eu vou falar uma coisa, eu acho que ele foi bem no jogo, sinceramente. Eu só não entendi a quantidade de minutos que ele deu, 10 minutos. Eu acho que só ali houve um exagero. Eu acho que não tinha que dar 10 minutos. Mas no mais, ele fez uma boa partida, até porque eu não gosto de falar de arbitragem. Ele não teve assim um erro grave que prejudicou a equipe do Vasco. Quanto ao Barros, eu conversei com ele, troquei algumas ideias com ele, analisei bem o lance. Eu vi, inclusive, a expulsão dele contra o Flamengo, estava vendo aquele jogo. Mas hoje, infelizmente, ele foi expulso, ele nos ajudou bastante, fez 2 gols. É garoto ainda, eu tenho dado bastante conselhos para ele, eu tenho lapidado ele dentro do campo também. Ele comete, às vezes, alguns erros infantis, que é normal por causa da idade. Mas o garoto tem futuro. Mas se você for analisar bem a expulsão dele, ele foi, sim, para fazer a falta, mas ele não foi para fazer aquele tipo de falta. Ele dá o toque para derrubar o adversário, só que o pé dele entra demais entre as pernas do Matheus, e aí sim, quando ele solta o pé, pega na panturrilha. A expulsão foi justa, não estou discutindo, ela foi justa, só que não teve a intenção. Mas foi falta e mereceu ser expulso. Só que só foi derrubar. Uma coisa é você ir lá e fazer aquele tipo de falta de cara, até para machucar o adversário. Não foi o caso. Ele foi para dar o tapa, para derrubar o adversário, só que o pé dele entrou demais e aí pegou na panturrilha e uma falta daquela, sem dúvida alguma, é expulsão. Você, torcedor vascaíno, o que achou? Achou justa a expulsão? Achou que o juiz foi bem? Diga aí nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal.